Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão aí? Tudo em paz? Tudo tranquilo? Tudo jóia? Quero desejar desde já um feliz ano novo pra você! Que Deus te abençoe grandemente em mais esse ano que está começando. Afinal, hoje é dia 1º de janeiro de 2023. Estamos aqui no ar com mais um testemunho. Mindubinha de cara nova, limpinha, você viu, né? Tava com saudade de me ver com cara limpa assim, viu? Eu não sei até quando, mas enfim. Vamos que vamos, né, meu querido? Eu quero falar pra você que tá com a gente aqui das nossas redes sociais, ok? Quero trazer para você aqui, ó, tá vendo? Ó, essas redes sociais aí, ó, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, é @testemunho_br, tá? Nosso e-mail para você fazer contato, enfim, é nossa chave Pix, é o testemunho33@gmail.com e tá tudo certo e é isso daí. Combinados? Então tá bom. Só que agora eu quero deixar um recado para você, recado do Dr. Diego, diretamente da Oral Sim. A Oral Sim Implantes é a sua referência em implantes dentários. São 17 anos de uma linda história, mais de 300 unidades em todo o Brasil e 1 milhão de atendimentos de pacientes por ano. Quer saber mais? Aponte a câmera do seu celular para esse QR Code e venha fazer parte da família Oral Sim. Eu sou o Dr. Diego Bezerra, diretor clínico aqui em Ribeirão Preto e estou aguardando por você. Um forte abraço e fiquem com Deus. Pronto, dado o recado, Dr. Diego diretamente da Oral Sim Implantes. Só para lembrar, eu quero te dizer o seguinte, o WhatsApp deles lá, inclusive deve voltar amanhã o pessoal já começa aí o ano de 2023. É 16991907919. É só você mandar o seu alôzão lá, entendeu? Falar que você quer, enfim, bater um papo. Enfim, ó, tem um interesse e começar a dar um gás na minha autoestima. Como é que eu faço? O pessoal vai entrar em contato contigo, tá bom? São duas clínicas em Ribeirão Preto, uma na Avenida Saudade 724, ali nos Campos Elíseos, e a outra clínica na Rui Barbosa 1461, no centro de Ribeirão Preto. Mais uma vez o WhatsApp é 16991907919. Eu tô falando da Oral Sim Implantes para você. Eu quero te lembrar o seguinte, por que hoje, excepcionalmente, nessas datas especiais para o Natal e Ano Novo, e coincidentemente por cair num domingo, o calendário está no domingo, a gente optou por fazer algo diferente, não botar testemunho inédito, tá? E aí o que acontece? Semana passada a gente, enfim, bate um papo com vocês aqui. Hoje eu tinha a intenção de fazer o quê? De fazer uma apresentação de melhores momentos. Só que, como eu não sou nada bom em edição, eu falei, cara, não vou mexer com isso, não vou mexer com isso, vou deixar isso quieto. E foi o que eu fiz. Então a gente vai fazer o seguinte, vai apresentar para você o primeiro testemunho que nós fizemos, que foi o testemunho inicial, inaugural, enfim. A gente contou a ideia, a proposta do projeto e um pouquinho da minha história. Então convido você, a partir de agora, a acompanhar aqui no testemunho, no nosso canal, o testemunho inicial. Só que antes eu quero aproveitar e pedir para você, apresenta aí para nós, por favor, siga as nossas redes sociais aí, tá? Faz essa gentileza, ó, tá aí na tua tela, ó, tá vendo? Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, só @testemunho_br. O YouTube, está aqui agora, é só você se inscrever, curtir e compartilhar. Faz isso, ajuda bastante o canal, tá? As outras redes sociais é só seguir a gente lá e compartilhar. Ó, bacana, tem uns shorts legais, tem uns curtinhos legais, tem umas coisas assim bem bacanas. Certo, meus queridos? Beijo enorme no teu coração e vamos acompanhar o testemunho aqui que está começando agora, nesse exato momento, aqui no nosso canal, no YouTube, para você. Quem me conhece da minha história, quem sabe um pouquinho da minha história, sabe como é que eu sempre fui. Essa coisa de ser tranquilo mesmo, de boa, bem natural, eu mesmo, sabe? Aquela coisa esse aqui que você está ouvindo, está falando, sou eu. E, enfim, eu sou um pouco mais descontraído, mas agora está de noite, entendeu? Tô tímido ainda, então depois no decorrer a gente se solta, né? Mas a ideia é a seguinte, o que é o testemunho, como surgiu esse testemunho? Eu quero falar um pouquinho de mim, tá? Um pouquinho quem sou eu. Claro que tem muita gente que me conhece, mas tem muita gente, mais gente ainda que não me conhece. E ainda bem, né? Eu sou do rádio, a minha vida inteira praticamente no rádio, sempre trabalhei em rádio, sempre fui locutor, sempre fui, enfim. Eu costumo dizer que no rádio, no veículo rádio, cara, eu passei em todos os setores de uma rádio.
sabe? Eu comecei lá em Santa Fé do Sul, e lá, por exemplo, hoje, para você transmitir o sinal da rádio para o transmissor, são micro-ondas, são rádios de internet, enfim, essas coisas todas. Mas antes não, era fio, sabe aqueles fio preto, telefone, era aquilo lá. E aí a gente tinha que pegar a escada, botar nas costas, sair no meio do pasto, até chegar no transmissor, enfim, rompia os cabos, era doideira. Então assim, era desde lá aquela do chão de fábrica, o chão de rádio, até área comercial, enfim, gestão, essa coisa toda. Então é bem legal o rádio, eu pude assim viver grandes momentos no rádio. E se eu tenho alguma coisa hoje que eu possa, enfim, apresentar, é do rádio, tá? O rádio é que me fez ser quem eu sou hoje. E aí, cara, é aí que entra toda essa questão. Por quê? Porque um dia eu estava batendo um papo com um amigo que vai falar aqui, tá? Ele deve estar assistindo ou não, né? Mas enfim, que vai falar aqui no testemunho, que vai dar o testemunho dele. Ele tem histórias extraordinárias, tá? A gente estava tomando um café, passando uma tarde juntos, aí batendo um papo, eu com meus dilemas, ele ouvindo, enfim. E nós passamos um tempo bem bacana, sabe? Juntos, contando várias histórias, e ele me contou, assim, pelo menos uma meia dúzia de testemunhos, cara. Foi bem legal, sabe por quê? Porque ali ele contou, e eu sou um chorão de mão cheia, vocês vão me ver chorando aqui ouvindo o testemunho, eu sou um chorão assim, sabe, de mão cheia, derretido, manteiga derretida, tá? E eu chorei ouvindo as histórias dele, ele chorou contando, assim, porque realmente são muito marcantes. E ali a gente pôde perceber, eu não vou dar spoiler todo não, porque senão não vai, enfim, quando ele contar aqui, não vai perder o impacto. Não que para Deus isso precisa, né? Deus causa o impacto que Ele quer, a hora que Ele quer, quando Ele quer. E então, mas foi bem bacana, porque ele estava contando pra gente, a gente estava ali conversando e eu sempre, nas minhas orações, eu sempre me coloquei, eu até anotei aqui, né? Eu sempre me apresentei diante de Deus de um tempo para cá, eis-me aqui, Senhor, me permita fazer a tua vontade, tá? Me usa, porque no decorrer dessa conversa, você vai entender o porquê, que eu sempre estava orando no sentido de ser útil ao reino, fazer alguma coisa, porque eu falei, poxa, Deus me deu vários dons aí, sabe, de falar, de conversar, de comunicar, eu já falei muita merda no rádio, sabe, para ouvinte, para as pessoas, sabe, coisa que não agrega nada, sabe, não agregou nada na vida dessas pessoas, elas só se divertiram, só deram risada, mas acabou, passou, sabe. Então, eu tive, assim, orando e pensando, poxa, claro, depois eu entro em detalhes, mas assim, para Deus fazer alguma coisa, me permitir que eu pudesse ser útil ao reino. Então eu me colocava à disposição, eis-me aqui, Senhor, faça a tua obra, me usa para ser instrumento do teu evangelho, das coisas de Deus. E aí, cara, nesse papo com ele, a coisa estava fluindo, batendo um papo, escorrendo lá, e ele falando o testemunho, comecei a chorar, e ali eu tive um insight. E ali, é aí que entra, aqui que eu vou adiantar, que é o quê? O agir do Espírito Santo na minha vida, que é o despertar. Tá aí o que você pode fazer. Você vai criar um canal, liga não, minha mesa é barulhenta. Você pode criar um canal para falar do Evangelho através de testemunhos. Eu falei, putz, que legal, vai ser isso aí. Tá? E aí o que acontece? Ali desenrolou a ideia, sabe? Fomentou, eu já comentei com ele, e ele curtiu a ideia, falou, isso é legal, isso é interessante, isso não sei o que, tal. E a gente acabou ali formatando alguma ideia, e já faz um tempo isso, já faz pelo menos aí quase uns 90 dias, aí, perto disso, tá? Dessa conversa até esse momento aqui agora. Tá? E aí eu tomei por base essa parada, eu falei, vamos fazer, vamos falar das coisas de Deus através do Evangelho, através de testemunhos. E aí, gente, eu tomei por base um versículo que Jesus fala lá em Mateus 28, de 19 a 20, que ele fecha o Evangelho de Mateus, né? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Isso aí é uma ordenança de Jesus para os discípulos, né? Falou, vocês aprenderam agora comigo, agora você fala, pega, bora, vamos espalhar o Evangelho. Tudo aquilo que eu ensinei para vocês tratam de ensinar para os outros, para os teus próximos. E isso foi lá para os discípulos, mas é para nós hoje. Então,
a gente que opta por viver as coisas de Deus, isso aqui é uma tarefa para nós, isso é uma ordenança dele para nós, né? Então, assim, a gente que prioriza o reino de Deus, isso aqui é uma tarefa nossa. E eu sempre fui um cara assim muito fechado, na verdade, assim, pode não parecer, mas eu sou extremamente tímido, tá? Eu sou muito tímido. Pode não parecer, mas é a mais pura verdade. Então, o que acontece? O rádio me facilitou me soltar, sabe? Facilitou a minha desenvoltura, eu me soltar, tá? Por quê? Porque, de certa forma, eu estava num cubículo fechado, sabe? E aí me soltava. Ali a fantasia rolava. É a mesma coisa aqui. Eu estou me vendo aqui, eu não estou te vendo, entendeu? Então, teoricamente, eu estou mais tranquilo, mais à vontade, tá? Claro que a maturidade, a experiência, esse tempo de vida, tal, isso nos permite que a gente consiga ter um certo controle. Aí eu já fiz uns cursos também, a Ludmilla até participou, já mandou uma mensagem no Telegram, enfim, e no Telegram mesmo. Me dando um gás lá, Minduba! Aí eu fiz um curso com ela, né, de oratória e tal. Então, assim, queira ou não, fortalece. A gente é comunicador, acha que a gente é o bom. Não tem dessa. Ninguém é o bom. Tem que fazer um monte de curso para aprender e ficar bom, tá? E aí o que acontece? Eu sou tímido, sabe? Essa timidez, enfim, dificultou algumas coisas. Aí o que acontece? A gente usou esse versículo para evangelizar. E aí por que eu citei a questão da timidez? Porque eu não sou um pregador. Não sou. Posso até me tornar, mas hoje eu não sou, tá? E aí vai do poder do Espírito Santo, do agir do Espírito Santo na vida da gente, na minha vida, enfim, porque eis-me aqui, ele vai fazer o que ele bem entender. E aí é conforme o propósito que ele tem para minha vida. Então, tamo aí, papai, tamo aí. E aí o que acontece? Isso só é possível graças ao agir do Espírito Santo, tá? Por quê? Porque o que acontece? As coisas não funcionam assim, eu quero fazer as coisas para Deus. Não, existe um chamado, tá? Existe um chamado. E esse chamado vem de papai. Porque ó, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, tá? Então o que acontece? Jesus sempre esteve lá, esteve na criação, ele acompanhou. Por quê? Porque, pois dele, por ele, para ele são todas as coisas, ou seja, a ele a glória para sempre. Isso está lá em Romanos 11:36, tá? Por que eu estou te falando tudo isso? Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Efésios 1:4, tá? E aí Jesus diz, né, no Evangelho lá para os discípulos, enfim, dando uma explicação. Eu estou meio rápido aqui, mas depois a gente bate papo, tá? Só para você entender. Em João 6:37-38, todo o que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Tá? Porque Jesus desceu do céu não para fazer a vontade dele, mas para fazer a vontade daquele que enviou, ou seja, papai enviou Jesus. Tá? E por que o nosso querer não sou eu simplesmente vou servir a Deus? Não, porque é Deus quem efetua em nós o querer quanto o fazer, de acordo com a vontade dele. Tá? Então o que acontece? Ele fala que antes mesmo de sermos concebidos, ele já nos havia chamado, já tinha me chamado lá, né? Antes de papai chamar. Enquanto eu estava passando aqui, gente, não sabe o que passou pela minha cabeça. Minha filha me condenou aqui. Eu falei que meu pai chamou minha mãe e falou: Beneza, vamos fazer Edilson. Ai, Deus, eu ri muito à toa e estou rindo agora também. Por quê? Porque papai já tinha me chamado lá, entendeu? Gente, passou, pelo amor de Deus. Então, o que acontece? Ô Senhor, tem misericórdia, papai. Ai, Deus meu. Então, o que acontece, gente? Deus nos chamou aqueles que têm o servido antes mesmo de ter sido concebido, né? Então, não é simplesmente eu sair fazendo as coisas para Deus. Para você fazer primeiro, você precisa se dedicar, você precisa ter um chamado, e aí papai, você precisa ter tempo de leitura, oração, você precisa ter de dedicação, de comunhão, você precisa ter empenho, você precisa ter um relacionamento, você precisa ter intimidade, tá?
E toda essa história do testemunho já vem de oração, eu venho orando para Deus me usar, porque assim, é ruim, gente, você não tem ideia o quanto é triste a gente receber as coisas de Deus, e Deus tem tantas coisas legais, tantas coisas especiais nas nossas vidas, que você não tem ideia, sabe, do quanto isso é grandioso, e Ele quer que todos saibam, porque segue aqui, deixa eu ver onde eu estou aqui, achei, pronto. Porque a ideia é o quê? Eu, Edilson, Minduba, pessoalmente, eu não tenho a menor capacidade de fazer isso aqui sozinho. É tudo pelo mover do Espírito. Uma coisa é eu entrar lá diante do microfone de uma rádio, abrir o microfone e falar besteira eu falo, sou capaz, entendeu? Agora, a outra coisa é você falar algo que vai fazer diferença na vida das pessoas, entendeu? Então, isso é bem interessante, isso é que faz diferença, isso que a gente tem que estar atento. Eu vou falar. Não é você falar, você pode até falar, mas e aí, vai fazer diferença? Tá? Eu espero em Deus que esteja fazendo, enfim, mas aí é o Espírito Santo que vai fazer na sua vida, entendeu? Não sou eu aqui falando isso que vai fazer diferença na tua vida, enfim, que possa te influenciar de alguma forma, etc, etc, de jeito nenhum. É o Espírito Santo que vai estar agindo na tua vida conforme a vontade do Pai sobre a tua vida, tá? Então, tudo acontece conforme a vontade dele para cada um de nós. Então, se eu estou aqui nesse momento, se eu estou aqui agora falando contigo, tá? Não é porque eu sou bonzinho, eu sou lindinho até sou, porque minha mãe sempre falava, apesar que a última vez que eu conversei com ela, né, eu estava zoando, eu liguei para ela, falei, mãe, seguinte, ela falou, quem está falando? Porque eu sempre ligo para ela zoando, né, mãe? E aí, tudo bem? Quem é? Bom dia. Eu falei, é o seu filho mais lindo. Eu falei, quem é? Não. Eu falei, o Edilson? Eu falei, não é tão lindo assim. Eu falei, putz, mas se minha mãe não me acha mãe linda, acabou a graça, né? Tudo bem que ela puxa o saco do meu irmão mais velho lá, mas tudo bem, isso aí não é o caso. Então, assim, não é porque eu sou bonzinho, eu sou lindinho, ou, enfim, tenho um pouquinho de conhecimento da palavra, um pouquinho, viu, gente? Mínimo, tá? É isso que eu conheço, muito pouco, tá? Tem muito que aprender, tem muito que crescer, tem muito que buscar, tem muito que... Nossa, cara, nem te falo, tá? Então, não é por causa de nada disso, é porque eu me coloco à disposição, porque hoje eu sinto no coração que eu quero viver. Eu já senti que lá atrás, e aí eu vou contar um pouquinho da história, quando eu comecei a minha relação com Cristo, foi em 2002, num grupo cristão chamado Alvo da Mocidade, aqui em Ribeirão Preto, representado na pessoa do senhor Alberto Miranda, tá? E cadê? Eu até separei aqui, mas já assumiram. Não, tá aqui, ó. É a Associação Brasileira de Orientação Cristã para a Juventude, tá? Tem em várias cidades do Brasil. Foi fundado em Campinas nos anos 50. Tem lá, você buscar lá alvo.org, tem lá toda a história, tá? Nos anos 50, enfim, tem toda uma história, tem muita gente que passou por essa instituição. E foi lá que eu recebi Jesus. É uma instituição onde tem assim, não tem igreja, é célula, estudo bíblico, é um grupo de estudos, tá? Então a gente aprende, aprofunda na palavra. E foi lá que em 2002 eu recebi Jesus. Por quê? Porque na época eu estava casado e o casamento já não estava aquelas coisas. Então assim, por quê? Por falta de maturidade, por falta de sabedoria, por viver no mundo, por viver na carne, por viver, sabe, essas coisas todas. Então assim, é triste. E aí o caboclo chegou em casa, um chamado Luiz Bernardi, um famoso troca, e falou, Minduba, é o seguinte, você só tem uma opção, cara, se entregar para Jesus, porque só ele pode dar jeito na tua vida, pra você ver o tanto que estava estragada a coisa. E aí eu falei, então tá, né, vamos para lá, vamos conhecer Jesus, vamos estreitar essa relação com ele. E aí o que acontece, meus queridos? Ele me fez um convite, a gente começou a se envolver e teve todo um crescimento, teve todo o envolvimento, tal, teve aquele primeiro amor, o impacto do primeiro amor. Cara, isso faz uma diferença, cara, você quer sair falando de Jesus para todo mundo. É um negócio impressionante, é muito legal, mas foi muito bacana mesmo, sabe? E aí, o que acontece? Foi um tempo bacana, um tempo de crescimento, casamento ajustado, essa coisa toda, tal, etc, etc. Filhos fazendo estudo bíblico, mas, cara, se não há uma constância, se não faz todo dia, se você não deixa as circunstâncias do mundo te invadir tua vida, sabe, atrapalhar a tua relação com Cristo, vai bem, as coisas vão bem. Se você prioriza as coisas de Deus, sabe, a tua relação com Ele segue bem e Ele vai fazendo. Porque eu não botei aqui, mas tem um versículo que eu gosto muito, que é Mateus 6,33. Busque em primeiro lugar as coisas de Deus e as demais coisas Ele vai te dar, tá? Por quê? Porque nós somos feitos para o adorá-lo, tá? Deus nos fez para adorá-lo, tá?
Porque Ele quer cuidar de nós. Nós somos feitos à imagem e semelhança dEle. Então, Ele quer cuidar de nós. Mas para isso a gente tem que buscar em primeiro lugar. Deus tem que ser a prioridade nas nossas vidas. Na minha, na tua. Entendeu? Na minha, na sua. Porque tudo mais Ele vai acrescentar. Tudo que você precisa. Porque Ele sabe tudo que você precisa. Não adianta você ficar no desespero, essa coisa toda aí. Pô, preciso trabalhar, pagar a conta, etc, etc, etc. Não, pagar a conta eu também tenho. Mas enfim, Ele sabe o que você precisa. Então, se você prioriza o reino, Ele vai fazendo a diferença na tua vida, Ele vai cuidando, Ele vai providenciando, Ele vai te dando, Ele vai cuidando, Ele vai zelando. Esse é o nosso Deus. Tá? Então é bem bacana essa questão. E aí, deixa eu ver onde eu estou aqui, que eu estou meio perdidão aqui. E aí, voltando, por que surgiu toda essa inspiração do testemunho? Tá? Deixa eu mandar uma aula aqui, tem gente aqui no YouTube aqui. Meu querido Estevão, que é o Estevão, é o inspirador aqui. Zingão, meu irmão, me xinga aí. Tá todo mundo aqui, quem mais? Mas enfim, obrigado. Vamos seguindo aqui. Então, por que surgiu essa inspiração do testemunho? Porque nesse papo o Espírito Santo se manifestou, eu me senti tocado, e a inspiração veio. Eu falei, pô, isso não fui eu, foi o Espírito Santo. Veio e fez com que tomasse forma. Eu falei, puxa, dá para fazer isso, cara, eu acho que vai ser bem bacana. E aí coincidiu, um pouco antes, Ribeirão Preto, já estamos em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto teve uma ação do Conselho de Pastores de Ribeirão, que se chama todo ano, acabava tendo, que é 21 dias de oração por Ribeirão Preto, tá? Que antecede o aniversário de Ribeirão, 21 dias antes do aniversário de Ribeirão Preto. E a igreja Voz, a igreja que eu congrego lá, o pastor chamou todo mundo, o pastor Wilson chamou todo mundo e falou, gente, vamos fazer presencial aqui 21 dias, toda manhã, 7 da manhã, todo mundo aqui orando e tal. E ele direcionou, organizou a situação lá, com cada dia uma pessoa ministrando uma palavra. E foi legal, sabe o que é? Porque cada uma, assim, no desenrolar da ministração ali, deu um testemunho. E cada testemunho, mas assim, sabe, tremendo, cara, do que Deus pode fazer, do que Deus fez na vida deles e pode fazer na minha, na tua vida. E ali, depois, no papo com o Estevão, surgiu a ideia do testemunho. Então, vamos falar do Evangelho de Deus, das coisas de Deus através de testemunhos, ou seja, daquilo que Deus já fez na vida de outras pessoas e que pode fazer na tua. Tá? Porque o testemunho, eu entendo o seguinte, testemunho nada mais é do que o quê? Como que você vai contestar um testemunho? Na minha visão, não tem como. Porque testemunho é testemunho, a pessoa viveu, não tem como você contestar. Duvida, bicho, o problema é teu, você duvida. O problema é teu, entendeu? Então, assim, a pessoa que está contando, ela está contando porque ela já viveu algo, ela já se envolveu, já se relacionou, já teve, ela tem uma relação com Deus, entendeu? Ela tem Jesus na vida dela de uma forma constante, ela busca, ela ora, sabe, se debruça diante dele, dobra o joelho, enfim, tem um relacionamento com ele. E Deus faz ao seu tempo e à sua hora, não ao meu, ao teu, mas ao tempo dele. Ele faz, conforme a vontade dele. Basta você crer, se dispor, acreditar e buscar, e priorizar. Não deu hoje, não tem problema. Obrigado, Senhor. O Senhor é bom, as tuas misericórdias duram para sempre. E amanhã não deu de novo, papai. O Senhor continua sendo bom. O Senhor é o nosso Deus maravilhoso, glorioso, majestoso. Não deu na semana que vem, não tem problema. O papai continua sendo papai. Não deu daqui 10 anos, papai continua sendo papai. Se você buscar na Bíblia, você vai perceber relatos de muitas pessoas que não viveram o milagre. Por exemplo, o povo da Terra Prometida, de tanto reclamar, não viveu. Entendeu? Não chegou na Terra Prometida. E então, Deus continua sendo Deus, não importa as circunstâncias, tá? E aí eu entendo que é o mover do Espírito Santo, nessa questão do testemunho, no envolvimento que eu estou tendo lá do Alvo da Mocidade, que o pessoal é doido, eles me botaram no comitê de gestão lá, me botaram lá, e eu tô lá, entendeu? Eu fiquei um tempão lá sem saber o que ia fazer, mas Deus já me mostrou o que tem que fazer, e algumas coisas estão acontecendo. Uma outra coisa, o pastor Heitor me chamou para participar, eu fiz um curso o ano passado chamado Homens ao Máximo, tá? E devido à pandemia, alguns atrasos, tal, etc, etc. Bom, só agora, recentemente, é que esse curso, uma outra etapa do curso surgiu, e aí me chamou e falou, eu quero você lá. Eu falei, então tá, vamos embora lá. Eu não sabia o que ia fazer, mas vamos embora, estamos juntos. E ele me botou lá para ser líder auxiliar. Cara, você não tem ideia o quanto tem sido bom, cara, sabe? Sabe o que é legal das coisas de Deus? É que quando a gente se envolve, a gente acaba aprendendo ainda mais.
É igual aquela ideia de quando melhor dar do que receber, aquela coisa de você doar. Você doando acaba sendo o maior beneficiado. É um negócio impressionante. Tá? E assim são as coisas com Deus. Tá? Você se doando, se dispondo, você acaba aprendendo mais. Mais do que propriamente, não mais que os outros, mas você acaba aprendendo bastante, porque é algo extraordinário. Então, assim, a ideia do melhor dar do que receber é sensacional. Tá? Então, assim, eu vejo que a mão de Deus, os planos de Deus agindo na minha vida, e eu sou imensamente grato por isso. Tá? E em relação ao fazer, porque as coisas foram protelando, nunca dá, não deu certo, não vai ser agora, não vai ser essa semana, o Roger não podia me ajudar, não sei quem não podia me ajudar, sabe, enfim. Porque a gente não faz nada sozinho, tá? Você acha, eu estou aqui sozinho operando, mas já teve todo o auxílio do Roger aqui na estruturação do software, eu já configurei todos esses versículos aqui à disposição para vocês, tal, etc, etc. Então, assim, a gente nunca faz nada sozinho. Né? A gente nunca faz nada sozinho. Então o que acontece? Outro dia eu ouvi um culto do pastor Laércio. Ele foi um negócio muito legal, que veio de encontro a algo que eu estava precisando. Falei, sabe, essa coisa de não vai ser hoje, deixa eu beber água, a garganta secou. Vai uma aguinha, bebe aí também. Ai, delícia. Que tem tudo a ver com essa questão do id. Tá? Que é aquele versículo inicial lá que a gente botou lá agora há pouquinho, lembra disso aqui? Ó? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, vão e façam. Vão e façam. Tá? Ele falou assim, comece de onde está. Comece de onde está. E eu falei, cara, tá aí a chave. Eu fico às vezes querendo uma estrutura melhor, algo melhor, um negócio, sabe, para ficar mais legal, para ficar bem bacana. E as coisas não são dessa forma. Cara, começa do jeito que você está. E aí vale para esse trabalho aqui, para esse propósito aqui, porque a ideia aqui é fazer exatamente essa questão toda aqui, sabe, para o reino, sabe, evangelizar. Não tem nenhum. Eu botei o Pix aí, mas a ideia não. O principal não é isso, o principal é levar a palavra, tá? Lógico que a gente necessita essa coisa toda, mas a ideia é levar a palavra. Tem custo, tem uma série de coisas, mas a ideia é levar o evangelho. Eu não sei se estão vendo aqui, tem um vizinho aqui, está animado aqui, gente, esquenta não. Então, a ideia é essa. E eu ouvi do pastor Laércio exatamente isso, comece onde está. Eu falei, cara, acabou, desculpa, não tem dessa, vamos para cima e vamos embora, tá? E aí o que acontece? Ele destacou uma outra situação que eu achei muito legal, que é essa daqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui, porque agora misturou tudo aqui. Pera aí, gente. Vamos lá. O preset está aqui, não é esse aqui. Ele destacou algo que foi muito bacana, que é isso aqui, ó. Não despreze os pequenos começos. Eu achei isso muito legal. Não despreze os pequenos começos. Isso aqui é um pequeno começo. Isso aqui é um pequeno começo, tá? Só que olha o que vem depois. Valorize a simplicidade dos detalhes e os humildes começos, pois eles são como degraus que nos levam a alcançar nossos sonhos. E aí vale para esse projeto, vale para o teu projeto, vale para os teus sonhos, vale para tudo na tua vida. E isso não estava sendo presente na minha vida. Isso não estava sendo presente na minha vida. Então, assim, isso foi um tapa na cara, assim, sabe? A hora que ele falou esse negócio, eu falei, cara, é isso, tá faltando isso daí, sabe? Tá faltando isso. Então, basta porque a gente se disponha. E aí, o complemento dessa orientação que passou, dessa fase, não despreza os pequenos começos, foi que é o seguinte, eu não tenho competência espiritual para terminar isso aqui. Mas de jeito nenhum, eu não tinha nem para começar. É o que? É um mover pela fé, é um passo de fé. Porque assim, eu sempre tive comigo nas minhas orações, eu preciso ser útil ao reino, tá? Eu preciso ser útil ao reino. Aí o que acontece? Eis-me aqui, tá? Então assim, eu não tenho competência espiritual para terminar isso aqui, mas o papai sabe. Ele sabe o meio, sabe o fim, sabe se isso aqui vai ser útil, se vai atingir alguém, ele já sabe quem vai ser atingido, se for. Ele já sabe de todas as coisas, cara. Então, eu tenho que ter fé e crer que ele está no controle de todas as coisas. Ele está conduzindo, tá? Então,
Se for para a glória de papai, se for para dar vontade dele, isso aqui vai seguir, vai fazer a diferença. Tá? E as pessoas, enfim, vão ser tocadas conforme os planos, conforme os projetos de Deus para cada uma das vidas que porventura passar por aqui. Tá? Então, essa é a diferença. Ele fez nascer em mim o desejo de fazer. Tá? Então, bora lá. Por quê? Porque ele me sustenta. E aí, não importa as circunstâncias, meu querido. Bora lá, né? Tá acabando aqui, gente. E aí, o que acontece? Um pouquinho da minha vida, eu comecei lá atrás, a ideia é a seguinte. Casamento, relacionamento pessoal, casamento, vida financeira, enfim, o que mais? Estrutura familiar, vida profissional, tudo abalado. Por quê? Eu cheguei à conclusão, lá quando eu era profissional do rádio, lá, eu era locutor, enfim, cara, eu falava muita besteira. Eu já, infelizmente, feri muitas pessoas, eu magoei muitas pessoas, eu destratei muitas pessoas, eu já fui muito arrogante, sabe? Eu já fui muito nojento, eu já fui, sabe? Eu já fui um estragado na vida. E olha, eu não tenho orgulho nenhum do que eu fui do meu passado nesse sentido, cara. Quando a gente se rende, a gente entende o que somos diante de Deus, cara, meu amigo. Mas você baixa a bola rapidinho, mas assim, bonito, sabe por quê? Porque tudo aquilo que a gente fez lá atrás, que eu fiz lá atrás, gerou consequência. E aí, não vá você se enganar, não, porque eu sou diferente. Não tem dessa, cara. É assim, tem uma frase feita, essas frases feitas aí, que fala assim, você tem liberdade para escolher fazer o que quiser. Como que é? Agora fugiu o final. Mas obrigatoriamente terá que colher o fruto dessa escolha. É um pouquinho diferente, mas o contexto é esse. Tá? E aí, isso aqui vem disso aqui. Ó. Gálatas 6, 7, 8. Não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Cara, eu semeei muita porcaria. Eu ia falar um palavrão aqui, mas isso não sai mais da minha boca. Graças a Deus. Entendeu? Então, assim, e não importa se são de altas ou baixas intensidades, mas tudo que você fizer, você tem consequências. Então, tudo que você semear, você vai colher. Se você semeia discórdia, desavença, desentendimento, cara, você vai colher exatamente isso que você está semeando. Então, ele segue lá, quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, colherá a morte, porque a carne leva à morte, tá? Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Esse é o propósito, essa é a ideia. Tá? E aí ele segue, e não nos cansemos de fazer o bem, porque do tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Tá? Essa é a ideia. Semeie para o Espírito. Ó, semeia para o Espírito, porque do Espírito colherá a vida eterna. E se não nos cansarmos de fazer o bem, tá? E, aliás, não é se não descansar, não cansemos, é uma afirmação, não cansemos de fazer o bem, ou seja, não importa as circunstâncias, façamos o bem o tempo todo, porque no tempo certo, se não desanimarmos, faremos a colheita. Então, meus amigos, meus queridos, a ideia é essa, tá? A ideia é essa, é estar atento que tudo aquilo que você semear, você vai colher, certo? E aí um detalhe, só que aí Jesus fala o seguinte, na verdade o contexto, Deus quer que todo mundo seja salvo, a ideia é essa, ele mandou Jesus, tá, morrer pelos nossos pecados para que a humanidade fosse liberta. Tá? Então esse versículo aqui fala assim, eu vou usar só o que trechinho, isso é bom e agradável perante Deus nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, ou seja, que todo mundo seja salvo por intermédio de Jesus, porque Jesus é essa salvação, é o caminho que leva à salvação, tá? Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem? Jesus, exatamente, o qual se entregou a si mesmo como resgate de todos, e esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Então, por quê? Ele quer, mas não adianta ele querer se você ficar aí marcando toca. Então, o que acontece?
eu não coloquei aqui, mas tem lá, se não me engano, 3:20, em Apocalipse, Jesus batendo na porta. Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, e abrir a porta, eu entrarei e cearei com você e com todos os seus, eu e meu Pai. Então, Jesus jamais vai arrombar a porta do seu coração, mas ele está à porta batendo. Então, ouça. E aí tem um outro versículo também em Hebreus, fala assim, se você ouvir a voz, como que é? Hebreus 8, alguma coisa, se você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração, tá? Porque ele está à porta e bate. Então é para você se atentar a essa questão, porque muitos serão chamados, mas poucos são escolhidos. Então, apenas um contexto dessa ideia aqui, queria ilustrar todo o porquê do testemunho, porque que, enfim, eu me envolvi nessa questão toda aqui, tá? E como a gente vai desenrolar tudo isso. Eu, na verdade, preparei até um outro material aqui para vocês, gente, que eu senti, anteontem eu estava lendo, né, e eu não sei, onde está meu tempo aqui, nem sei onde está meu tempo de live. Nossa, 9h44, já faz tempo já. Vamos encerrar isso aqui, gente. Seguinte, vamos ser mais rápido aqui. Uma questão que fala sobre perdão. Eu não poderia deixar de fazer isso aqui, de falar isso aqui, que é o seguinte, Mateus 18, 21, 22. Então, Pedro, essa passagem é legal. Então, Pedro, presta atenção. Então, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7? Jesus respondeu, eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Aí ele segue, ele vai contar uma parábola. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou um acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele, implorou, tem paciência de mim, eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e deixou ele ir. Mas quando aquele servo saiu e encontrou um outro que devia para ele, tá? Devia 100 denários. Ele agarrou esse rapaz e começou a sufocar, dizendo, pague o que você me deve, me paga. O que aconteceu? Então o conservo caiu de joelho e implorou a ele, tenha paciência comigo, eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu, mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram aquilo que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao Senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o servo e disse, Senhor mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou? Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. E assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Eu quis colocar isso aqui, gente, porque perdão é um negócio impressionante. Eu antes de me batizar, eu batizei em 8 de dezembro de 2019, tá? Também por uma bobeira de, sabe, enfim, falta de entendimento da palavra, já era para ter feito isso há muito tempo, mas enfim. Quando eu estava aproximando a data do batismo, eu saí pedindo perdão para todo mundo. Eu falei, cara, eu preciso pedir perdão, preciso pedir perdão, preciso pedir perdão, preciso pedir perdão, preciso pedir perdão. E saí pedindo perdão para todo mundo. Eu senti no coração que eu tinha que pedir perdão. Pedi para a mãe dos meus filhos, as mães dos meus filhos, pedi para meus irmãos, minhas cunhadas, todo mundo, minha mãe, todo mundo. Eu encontrava, eu achava que tinha que pedir perdão, eu pedi. Você não tem ideia como meu coração ficou leve. Como meu coração ficou leve. Como meu coração ficou leve. Sabe? E aí, qual a importância disso? Por que eu estou falando isso aqui? Porque você já percebeu que... eu separei aqui, já sumiu aqui, meu Deus do céu. Você percebeu que quando você não perdoa, cara, você percebeu que o mal é teu, fica contigo? Porque às vezes a pessoa que te ofende, ela não esquece. Sabe aquela história? Quem apanha não esquece. Enquanto você guardar no teu coração esse rancor, esse amargor, cara, isso te dá câncer, te dá angústia, você não vive. Eu vi outro dia, o cara falou assim, você não libera perdão, cara, você vai jantar ou vai almoçar, a pessoa está do teu lado, está te incomodando. Você vai passear, a pessoa está contigo. Você vai no céu, a pessoa está contigo. Cara, libera perdão. Libera perdão. Você só tem a ganhar. Você vai tirar um peso da tua vida, mas assim tão grande. Mas não é ela que tem que me pedir. Esquece isso. Vai lá e pede. Faça a tua parte. Libera perdão. Porque se você não liberar perdão, é aí que está. Você viu o versículo aqui, como é que ele fecha? Esse trecho dessa parábola?
Fala assim, ó. Assim também lhes fará meu Pai Celestial se cada um de vocês não perdoar de coração seu irmão. Ou seja, vai fazer o quê? Não, vai fazer isso aqui, ó. Olá, eu sou o Dr. Diego Bezerra, da Oral Sem Implantes, e hoje eu quero falar com você sobre um tratamento muito procurado na nossa clínica. É a carga imediata. Através da carga imediata, muitas das vezes a gente consegue realizar o seu tratamento completo por até 3 dias. É isso mesmo, em 3 dias você tem todos os dentes fixos novamente. Quer saber mais? Aponte a câmera do celular para esse QR Code e venha fazer parte da família Oral Sim. Um forte abraço e fiquem todos com Deus. De alguém, manda um e-mail pra gente aí, faz um contato pra gente bater um papo, tá? E vai ser um prazer ter você aqui com a gente nesse tempo, tá bom? E eu agradeço de coração esse tempo, essa tua participação, obrigado, que Deus te abençoe grandemente e que semana que vem às 21 horas, se Deus assim nos permitir, cá estaremos com mais um testemunho aqui no nosso canal, testemunho no YouTube, nas redes sociais, você já viu lá, né? Testemunho BR e tá tudo certo. Certo, meus queridos? Muito obrigado, gente. Um beijo grande no coração, que Deus abençoe grandemente e até o próximo final de semana, se Deus quiser, tá bom? Beijo grande e até lá. Tchau, gente. Obrigado.